A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, já estamos aqui no capítulo 9. Hoje vamos fazer a leitura a partir do versículo 37. A palavra de Deus ela fala assim: no dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio encontrar Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar. Jesus tinha acabado de descer do monte, o monte da transfiguração, daquela experiência extraordinária. Então os discípulos tinham acabado de passar por aquela experiência extraordinária. Pedro, Tiago e João passaram por aquela experiência extraordinária. Jesus desce do monte. E quando ele vai chegando ali naquela cidade, veio ali uma grande multidão. Então, quando ele desce do monte, daí há um contraste entre o monte do extraordinário, da transfiguração, e o vale, né? Quando ele desce do monte, ele chega ali no vale. Esse contraste também há na nossa vida. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós vivemos na presença de Deus, nós vivemos o extraordinário de Deus todos os dias. A partir do momento que nós descemos, né, em uma linguagem figurativa, nós descemos para o vale, aí passamos por lutas, por dificuldade. Então Jesus desce ao vale, junto com seus discípulos ali, e ali, quando Jesus chega naquele lugar, uma grande multidão vai até ele. A palavra multidão, óquio, pessoas, grupo de pessoas não comprometidas. Essa expressão é expressão grega, fala de grupos de pessoas não comprometidas. Essas pessoas não estavam comprometidas com Jesus. Elas estavam indo até Jesus por causa dos sinais. Elas queriam ver os sinais, a cura, a libertação. E a palavra fala que aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e espumar pela boca. O espírito maltrata, não o solta de jeito nenhum. Aí o pai fala: já pedi aos discípulos do Senhor que expulsas sem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Então, esse pai já tinha pedido para os discípulos, porque ficaram alguns discípulos ali no vale, enquanto Jesus ele sobe para o monte da transfiguração com Pedro, João e Tiago, e aqueles discípulos que estavam ali, eles tentaram expulsar os demônios daquele homem, mas não conseguiram. Mas por que será que os discípulos não conseguiram? E a palavra fala assim, olha o que Jesus fala. Jesus respondeu: gente má, sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Os discípulos ficaram no vale. Quando Jesus sobe o monte da transfiguração, eles continuam a viver da mesma forma. E naquele momento em que precisava ali da cura daquele menino, da libertação daquele menino, a fé daqueles discípulos não era suficiente. Eles não agiram com fé. Jesus ele fala aqui: gente má e sem fé. Essa palavra não é para aquele homem que gritava, porque eu tenho toda certeza que aquele homem tinha sua única esperança em Deus. Por isso que vai atrás dos discípulos de Jesus e depois vai atrás de Jesus. Mas ali a falta de fé estava relacionada aos discípulos que ficaram no vale. Vamos lá, vamos continuar a leitura. O meu pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe. Acho que eu estou lendo errado aqui, desculpa. Então disse o homem: traga o seu filho. Então Jesus disse ao homem: traga seu filho. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Qual o ensinamento que nós tiramos dessa passagem?
Primeiro ensinamento, há um contraste entre o monte e o vale. Aqui eu estou falando sobre um contraste da nossa vida espiritual. Se estamos buscando a Deus, se estamos vivendo uma vida de relacionamento, de intimidade constante com Deus, a nossa fé ela é maior. Porque o que fortalece a nossa fé, como o apóstolo Tiago fala, o apóstolo João fala, que o que fortalece a nossa fé é o conhecimento da palavra de Deus, é o nosso relacionamento com Jesus. Quando nós estamos no monte, de uma linguagem figurativa, como nós estamos lá no alto, quando nós vivemos no extraordinário de Deus, a nossa fé está lá em cima. Os discípulos ficaram lá embaixo e ao invés de continuarem perseverantes, no ministério, eles acreditam ali que eles tiveram um tempo de vale. E naquele tempo de vale, eles oraram por aquele menino, mas a falta de fé impediu que aquele menino fosse liberto. Mas não foi a falta de fé daquele pai, foi a falta de fé dos seus discípulos. A gente observa aqui que o milagre ele não está condicionado àquele que precisa ser curado, mas àquele que está orando e determinando a cura. Então o milagre estava condicionado à fé daqueles que estavam orando pela cura. Mas ali chega Jesus, a gente vê que Jesus, até o Satanás ali, até aqueles demônios que estavam naquele menino, reconhece a soberania de Jesus. E ali Jesus dá ordem e aqueles demônios saem daquele menino. E ali o povo glorifica o Filho de Deus. A expressão final aqui fala: ficaram todos admirados com o grande poder de Deus, porque reconheceram Jesus como Deus. Essa é a nossa palavra de hoje. Estamos terminando por aqui, mas espero te encontrar amanhã, dando continuidade a essa leitura. Um abraço a todos, Deus a abençoe.